Boa tarde, alunos. Eu sou o professor Eduardo Freitas, da disciplina de Química, e hoje nós temos uma aula de revisão com base na resolução de questões da atividade 2 sobre funções nitrogenadas. Então, a primeira questão diz assim: veja a estrutura da substância denominada 2,4,6-trinitrotolueno, ou simplesmente TNT. Ela apresenta qual das funções propostas a seguir? Então, é informado aqui a fórmula estrutural da substância e ele pergunta qual função nós podemos identificar, né, com base na análise dessa fórmula. Então, ó, nós verificamos o quê? Verificamos que existe aqui, ó, esse agrupamento NO2. E esse NO2 está ligado diretamente ao anel aromático, a um composto aromático, que é esse aqui, né? Aqui no meio nós temos o anel aromático. Então, toda vez que a gente tem esse grupo NO2, chamado nitro, ligado a um anel aromático, a um composto aromático, ou então a uma cadeia de carbonos saturada, nós temos aqui a função denominada nitrocomposto. Alternativa correta, letra D. Essa função orgânica nitrocomposto, ela é originada da reação do ácido nítrico, HNO3, mais um hidrocarboneto de cadeia aberta saturada, ou um hidrocarboneto que apresenta um anel aromático, como está aí na imagem, certo? Então essa é a função nitrocomposto, identificada pelo grupo funcional NO2, chamado nitro. Questão 2. O composto orgânico cuja estrutura é mostrada abaixo pertence à função orgânica chamada. Então, ó, aqui, observe que nós estamos estudando as funções nitrogenadas. E nós temos, nesse exemplo, o nitrogênio se ligando, ó, ao carbono, ok? Identificando aqui, ó. Bem aqui nós temos um carbono, ok? E esse carbono ele faz uma dupla com oxigênio. Essa estrutura, carbono, fazendo uma dupla com oxigênio, nós chamamos de carbonila. Toda vez que a carbonila, C-O, se liga ao nitrogênio, e esse nitrogênio se liga aos demais carbonos na cadeia, nós temos aí o grupo funcional da função orgânica amida, ok? Então, ó, nitrogênio ligado a carbonila, nitrogênio ligado a C, carbono, dupla O. E o nitrogênio ele se liga a demais átomos de carbono, tá? Você tem carbono aqui, outro carbono aqui no final e mais um carbono aqui, tá? Então você tem nitrogênio se ligando a cadeias de carbono e se ligando a carbonila, que é o carbono fazendo uma dupla com oxigênio. Então aí você identificou o grupo funcional da função orgânica amida. Então, a alternativa correta, letra E. Essa é a função orgânica. Amida. N ligado a carbonila. N ligado a carbono, dupla O. Sim, e essa função amida aqui, essa função aqui, amida, ela surge, né, da união entre a reação de um ácido carboxílico com uma amina. Lembrando, né, que a amina é uma função nitrogenada que você tem lá
nitrogênio ligado apenas a átomos de carbono em uma cadeia. Quando a amina ela reage com ácidos carboxílicos, você vai ter a formação da amida. Tá? Então, a amida ela é gerada, uma das formas de ser produzida, a amida, é quando você reage ácido carboxílico com a função amina. Ok? Então, tá aí um exemplo de formação dessa função orgânica nitrogenada. Terceira questão. Indique a alternativa que representa as funções nitrogenadas a que o composto orgânico logo abaixo pertence. Tá? Então, o ideal na resolução dessa questão é você identificar todas as funções aí que você puder identificar na fórmula que foi dada. Tá? Então, vamos identificar aqui cada uma das formas. Ok? Então, bem aqui nós temos C, carbono, fazendo uma dupla com oxigênio e uma simples com hidroxila. Aqui é a função denominada ácido carboxílico. Ok? Vamos aqui para outro exemplo. Já aqui nós temos um carbono se ligando ao nitrogênio. Tá? Então você tem aí um átomo de nitrogênio se ligando a uma cadeia de carbonos. Aí nós temos a função amina, nitrogênio ligado a carbono apenas. Ok? A função amina. Agora aqui, nós temos mais uma vez, uma função que nós já identificamos na questão anterior. Nós temos o nitrogênio, mas ele não se liga apenas a um carbono. Ele se liga a um carbono e esse carbono ele faz uma dupla com oxigênio. Né? Toda vez que você tem carbono fazendo uma dupla com oxigênio, você tem a carbonila. E toda vez que o nitrogênio ele se liga a essa carbonila e esse nitrogênio também se liga a uma cadeia de carbonos, nós temos aqui a função amida. Ok? Amida. E o próximo aqui, vamos ver aqui mais um exemplo. As outras funções que nós temos. Aqui, bem no final, nós temos o carbono fazendo uma dupla com oxigênio, uma simples com oxigênio, e esse oxigênio se liga a uma cadeia de carbono. Essa função é a função éster. Tá? Então, de vermelho nós temos a função ácido carboxílico. Aqui de lilás a função amina. Amarelo temos a função amida. E de verde nós temos a função éster. Então, vamos lá. Alternativa A. Nós temos a éster e éter? Não, temos apenas a função éster. Letra B. Temos a função éter e ácido carboxílico? Temos a função, ácido carboxílico. Ok. Temos a função ácido carboxílico, mas não temos a função éter, assim como na alternativa A, certo? Alternativa C, função amina e função amida? Exatamente, tá? Nós temos tanto a função amina quanto a função amida, né? Letra D, amida, nitrocomposto? Temos a função amida, mas não temos a função nitrocomposto. Função amina, temos, e a função nitrocomposto? Não temos. Então, a alternativa E também não pode ser. Então, a alternativa correta aí, é a letra C. Nós identificamos que existe a função amida, que é essa bem aqui, amarelo, tá? E a função amina, que é essa aqui de lilás, ok? Então, a única alternativa que você apresenta de fato as funções orgânicas na estrutura que foram aqui identificadas é o que a gente encontra na alternativa da letra C, ok?
Então essa foi a correção da nossa atividade. Espero que tenha ficado claro esse assunto. Qualquer dúvida, vocês podem entrar em contato no privado. Ok, alunos? Então, bons estudos e uma ótima semana.